Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, psicanalista em formação, e fundador da Universidade Virtual do Vassoler. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Hoje é quinta-feira, 13 de julho de 2023. Nós estamos aqui ao vivo para mais uma aula com o Vassoler. E eu quero dizer a vocês que a ideia para essa aula surgiu anteontem. Eu frequento muito a página do Instagram da cônsul Carolina Bernardes, que é a cônsul da Rússia em Belo Horizonte, nas Minas Gerais, cujo trabalho é de muita competência e inteligência. Eu mando um abraço para a cônsul Carolina Bernardes, que já esteve aqui no meu canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler para nos ensinar sobre a questão da Rússia, geopolítica, para conversar conosco e para conversar com vocês. E, gente, eu quero dizer que anteontem, quando eu deparei com uma postagem, com um vídeo postado pela Carolina Bernardes, eu comecei a ver esse vídeo, eu falei, nossa, esse material aqui é das coisas mais importantes a que eu já assisti desde o início dessa guerra na Ucrânia, que envolve a truculência, de um lado, do regime direitista de Vladimir Putin, e também envolve a truculência e o imperialismo do regime dos Estados Unidos. Eu assisti, gente. Opa, voltou aqui, deu uma osciladinha a internet, mas voltou, né? Eu estava dizendo que eu assisti a um vídeo uh, de um discurso proferido pelo jornalista estadunidense Max Blumenthal, né? Ele proferiu esse discurso numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, vejam vocês, e o Max Blumenthal, que é um jornalista muito eloquente, muito inteligente, que cobre conflitos militares, questões políticas, geopolíticas há muito tempo, foi delineando os potenciais interesses dos Estados Unidos nesse conflito por procuração contra a Rússia envolvendo a Ucrânia, que interesses materiais, que interesses econômicos que não vêm à tona, que não são amplamente alardeados pela grande mídia, que no Ocidente digamos, é um megafone do consenso de Washington. Que interesses são esses? Eu já venho, desde o começo aqui do conflito, da guerra na Ucrânia, delineando os interesses múltiplos geopolíticos, geoestratégicos dos Estados Unidos, da Rússia, venho falando do sofrimento do povo ucraniano, assim como o sofrimento do povo líbio, sírio, afegão, né, iraquiano. Mas hoje eu quero salientar alguns pontos que o Max Blumenthal traz para nós, porque, gente, por detrás dessa propaganda de os Estados Unidos apoiam a Ucrânia porque os Estados Unidos apoiam a democracia. Os Estados Unidos apoiaram a democracia no Brasil em 64, certo, gente? Os Estados Unidos apoiaram a democracia no Chile em 73, certo, gente? Os Estados Unidos apoiaram a democracia em 76 na Argentina, certo, gente? Os Estados Unidos apoiaram a democracia no Vietnã, no Laos e no Camboja, certo, pessoal? Os Estados Unidos apoiaram a democracia no Afeganistão por 20 anos, certo? Tanto é que agora nós encontramos grandes democratas no Afeganistão, os talibãs, certo? Sem falar dos destroços a que o Iraque foi reduzido com os movimentos imperialistas por lá. Então nós sabemos, né, só pessoas assim
A gente é só pessoas que não queiram olhar para a verdadeira, não para United States of America, né? United Bases of America, quase 1.000 bases militares ao redor do mundo para garantir não os interesses do povo americano. Quem acha que o Estado dos Estados Unidos, aliás, né, nos mais diversos países, mas lá, efetivamente, quem acha que o Estado dos Estados Unidos representa a população, que só vota indiretamente, realmente, gente, precisa estudar um pouquinho mais da história dos Estados Unidos e a sua atuação brutal, truculenta, policialesca, imperialista ao redor do mundo, e saber que um dos motivos pelos quais os Estados Unidos até hoje não têm um sistema único de saúde é porque as grandes empresas militares coligadas a bancos, complexo industrial, financeiro e militar, simplesmente captura, sequestra o erário dos Estados Unidos. Enquanto estudantes nos Estados Unidos vão ter dívidas aí para o resto da vida, por causa dos valores astronômicos e impagáveis das universidades por lá, os Estados Unidos não têm universidades públicas, como, por exemplo, a Universidade de São Paulo, que é custeada com o imposto dos contribuintes do Estado de São Paulo. Não há, não paguei nunca nenhuma taxa na Universidade de São Paulo para estudar lá, do primeiro dia da graduação ao último dia da minha pesquisa de doutorado. Já nos Estados Unidos, minha Nossa Senhora da Aparecida. Isso sem falar na questão da ausência de saúde pública. Uma vez houve um acidente perto do local onde eu morava e um rapaz tinha sido atropelado, só que ele ainda estava consciente. As pessoas começaram a ligar para vir uma ambulância. Eu presenciei isso, tá, gente? O rapaz começou a gritar para que ninguém chamasse uma ambulância, para que ligassem para a mãe dele, para o pai dele, para que fossem buscá-lo ali, porque não há um SAMU, por exemplo, um sistema móvel de atendimento público gratuito nos Estados Unidos. Cerca de $2.000 para fazer um périplo até o hospital. E aí, gente? Essa é a sociedade que algumas pessoas acham que é uma sociedade de sonhos. Me parece uma sociedade de pesadelos. Mas, Soler, por que tantas pessoas vão trabalhar nos Estados Unidos? Porque, de fato, dada a concentração de riqueza no mundo, os salários são maiores nos Estados Unidos. Agora, deixa a pessoa ficar doente, deixa a pessoa deparar com xenófobo, com extremista de direita, né? Deixa a pessoa tentar estudar, ela vai ver várias coisas. Então, assim, gente, é muito complicado, né? E hoje eu quero tentar mostrar a vocês, em diálogo com o jornalista estadunidense Max Blumenthal, os interesses econômicos dos Estados Unidos por detrás dessa guerra. Agradeço mais uma vez a postagem que fez a cônsul Carolina Bernardes, que foi através dessa postagem que eu pude assistir a esse vídeo e trago aqui essa conversa com vocês, tá bom? Então, gente, antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem um like aqui no vídeo, que curtam o vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo vocês vão encontrar a tecla Seja Membro, vocês podem clicar nessa tecla, vocês podem se tornar membros humanistas do canal, tem também a tecla Valeu para vocês mandarem uma contribuição financeira, tem a tecla Inscreva-se, se vocês ainda não estão inscritas e inscritos no meu canal, peço que vocês se inscrevam tocando aqui na tecla, toquem também na sinetinha para poderem receber as notificações, tá bom? Tá passando aqui no pé do vídeo, no banner rotatório azulzinho, a chave do Pix para vocês apoiarem o canal do YouTube Professor Flávio Ricardo Vassoler. Nômade.editora@gmail.com, aí vocês apoiam o canal. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, e um super chat, que é uma pergunta paga. Eu vou agradecer muito a vocês, tá bom? Pessoal, comecemos aqui. O vídeo do Max Blumenthal, que é o jornalista estadunidense, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o link. Vocês clicando, o áudio está em inglês, tá, gente? Até agora, até onde eu sei, não há legendas. Eu peço desculpas, eu não consegui encontrar esse vídeo com legendas, mas, na verdade, se vocês forem
até o Instagram da Consul Carolina Bernardes, o vídeo está lá com legendas, tá bom? Então vocês podem colocar Consul Carolina Bernardes, vocês encontram esse vídeo. Mas tem aqui também na descrição do vídeo. Vamos lá. Gente, eu fiz até um croquisinho aqui, eu resumi. Olha, o Max Blumenthal, gente, disse ali na sua... Eu não conhecia o trabalho dele, tem um site chamado Grey Zone, que é Zona Cinzenta, que eu vou acompanhar, um site não, um canal do YouTube, que eu vou acompanhar com muito ímpeto a partir de agora, que eu até então não conhecia, e o Max Blumenthal, repito, falando há pouco tempo, final de junho, para um embasbacado eu ia falar mesmerized, né, abduzido o Conselho de Segurança da ONU pela propaganda dos Estados Unidos, não que não haja propaganda russa, bom dizer, ele se apresenta dizendo que cobre zonas de conflitos de guerra, de questões geopolíticas há mais de 20 anos, autor de uma série de artigos, livros, documentários, e ele se coloca numa posição que é pouco explorada geralmente, e desde que começou o conflito, pela mídia ocidental. E aí, gente, para onde está indo essa fortuna, essa dinheirama, que poderia ajudar muitas pessoas que estão encalacradas em dívidas nos Estados Unidos? Para onde está indo essa fortuna que passa toque de caixa? Gente, se gritar, eventualmente pega ladrão. Se falar Alibaba, minha Nossa Senhora da Aparecida. E eu vou me ater aqui às especulações feitas pelo Max Blumenthal. Ele se coloca como um pagador de impostos, um taxpayer, um pagador de impostos, um contribuinte dos Estados Unidos, e quer saber para onde esse dinheiro está sendo escoado. E, gente, a Transparência Internacional, que é uma organização não governamental que tenta medir aí o grau de, justamente, transparência, liberdade de expressão, lisura no trato da coisa pública nos mais diversos países, considera que a Ucrânia, historicamente, a Rússia também tem muitos problemas nesse sentido. Morei na Rússia. Mas considera que a Ucrânia, historicamente, é um país com muitos problemas relacionados à corrupção. E, nesse sentido, seria preciso que a chamada, né, democracia estadunidense fizesse uma auditoria nessa dinheirama, gente. Nessa dinheirama que está escoando do erário dos Estados Unidos, e não é pura e simples. Bom, primeiro que o Zelensky, o presidente ucraniano, já falou que está chegando refúgio para ele. Que muitas... Gente, não sejamos ingênuos e ingênuas, né? O que deve ter aí, gente, de maracutaia, tramóia, porque os Estados Unidos já disseram, nós não conseguimos rastrear todas as armas que estão chegando até a Ucrânia. O que significa, e o Max Blumenthal levanta essa lebre, que grupos que fazem terrorismo, por exemplo, dentro da Rússia, podem estar recebendo justamente essas armas estadunidenses. Bom, não seria nenhuma surpresa saber que os Estados Unidos armam grupos de radicalismo terrorista. O Osama Bin Laden, enquanto combatia os soviéticos no Afeganistão, era um aliado dos Estados Unidos. O Estado Islâmico foi armado pelos Estados Unidos, o Daesh, né, o ISIS, como vocês queiram, né, Estado Islâmico, Daesh na sigla em árabe, ou ISIS na sigla em inglês, foi armado primeiramente pelos Estados Unidos para depor o regime do Bashar al-Assad, que nós sabemos hoje é simpático à Rússia, que o ajudou a permanecer no poder, sendo que há uma base russa da época da antiga União Soviética lá na Síria, né? Então, gente, a coisa é muito séria, muito séria. E aí o Max Blumenthal, ele diz que, tô lendo alguns pontos aqui só para orientar aqui, porque eu vou dialogar com pontos que ele coloca no vídeo. Mais uma vez, esse vídeo pode ser acessado por vocês a partir do link que está aqui embaixo dessa aula, tá bom? Na descrição aqui desse vídeo. Ele diz que o site do qual ele faz parte, o site jornalístico investigativo do qual ele faz parte, Grey Zone, a zona cinzenta, conduziu uma auditoria independente e descobriu dados muito estranhos de transferência de renda. E aí, será que havia empresas fantasmagóricas?
maracutaias? Será que se passar o pente fino ali, algum amigo do Alibaba fica de pé, não? E aí, gente? E aí a questão é a seguinte, né? Como nós sabemos, não é só a Ucrânia, é importante dizer isso. Existem neonazistas na Rússia, o próprio grupo Wagner é formado por contingentes da extrema-direita, mas nós sabemos que existem também neonazistas na Ucrânia. Aliás, eu já ministrei aulas aqui falando sobre a questão do nacionalismo ucraniano e dizendo que o Stepan Bandera, que foi um líder nacionalista ucraniano, que sofreu um atentado por parte do KGB, era profundamente antissemita, saudou a ordem europeia fundada pelo sociopata Adolf Hitler e queria uma Ucrânia administrada pelos próprios ucranianos, né? Que o Hitler conferisse aos ucranianos o poderio para administrar o seu próprio país, alijando, portanto, os soviéticos dali. Nessa região, na região ali do oeste da Ucrânia, fronteira com a Polônia, na Valínia, massacres, os ucranianos, esses extremistas, não são todo o povo ucraniano, obviamente, contribuíram odienta e inacreditavelmente para o horror do Holocausto, para os pogroms contra os judeus. Então existe uma tradição que remonta ao Stepan Bandera de aproximação com a extrema-direita filonazista. E o Batalhão Azov é um desses batalhões extremamente complicados, cujos líderes haviam ficado na Turquia e o Erdogan, como se diz lá em Istambul, ele agora entregou para a Ucrânia, devolveu para a Ucrânia os líderes, e o Putin ficou maluco da vida, né? Porque havia uma negociação com a Turquia, um acordo de que os líderes do Azov ficariam na Turquia até o fim da guerra. E a Turquia deu um cambalacho nessa questão. Mas aí vem a questão, né? Quer dizer, essas armas estão indo parar antes da guerra. A mídia ocidental às vezes tratava certos grupos extremistas ucranianos como neonazistas, neofascistas. Olha que coisa, né? E aí eu quero surpreender vocês com algumas colocações do Max Blumenthal. Eu já falei aqui que os Estados Unidos não têm como rastrear isso. Agora deixa eu dizer uma coisa. Vocês querem saber o que o Jens Stoltenberg, que é o atual secretário-geral da Organização para o Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, ou NATO, como se diz aqui em Portugal, vocês querem saber o que o Jens Stoltenberg disse em 2014? Pastor Léo, o que tem em 2014? Tem tudo. Em 2014, o então presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, que sofria pressões brutais, é verdade, do Putin, para não entrar na União, para que a Ucrânia não entrasse na União Europeia e que não aderisse à OTAN, foi apeado do poder com o apoio, que não nos surpreende, o apoio golpista dos Estados Unidos, naquela revolta na Praça Maidan, no centro de Kiev, como nós podemos nos lembrar, e até hoje uma investigação isenta não foi feita para saber quem eram aqueles atiradores. Será que eram mesmo membros do governo deposto? O Yanukovych, hoje nós sabemos, buscou exílio na Rússia, né? E a partir da deposição do Yanukovych com o auxílio financeiro e político dos Estados Unidos, começou o conflito, a invasão. Bom, aí houve a anexação da Crimeia pela Rússia e houve o começo do conflito ali no leste da Ucrânia. E o Jens Stoltenberg disse exatamente isso. Vejam, abre aspas para o Max Blumenthal. Ele disse que o conflito, Jens Stoltenberg disse que o conflito na Ucrânia se seguiu ao golpe de Estado perpetrado quer dizer, ele não falou nessas palavras, mas se seguiu à deposição do presidente Viktor Yanukovych. E sabe o que mais? Vocês não vão acreditar, gente. As coisas são interessantes, as pessoas têm memória curta, às vezes, a mídia ocidental, então não vou nem falar, né? Não só ela. Mas assim, sabem quem não queria escalar o fornecimento de armas para a Ucrânia no mesmo ano de 2014? O então presidente dos Estados Unidos, uma figura
simpática, inteligente, eloquente, chamada Barack Obama. O então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, não queria recrudescer justamente o que o seu sucessor, depois do governo do Donald Trump, o seu sucessor democrata, Joe Biden, está fazendo. Ele não queria escalar no fornecimento de armas. Por quê? Porque, segundo o Obama, tal ação recrudesceria o conflito da Ucrânia com a Rússia e acabaria, vejam vocês essa colocação, acabaria arrastando os Estados Unidos para o teatro de guerra. Vocês estão ouvindo isso? O Obama estava completamente certo. O que aconteceu? Gente, aconteceu que os democratas perderam a eleição em 2016. O grupo Wagner, que tinha empresas de intromissão cibernética nos países demais, teve interferência na eleição dos Estados Unidos em 2016? Pode ser, é bem provável. Agora, é uma coisa impressionante, né? O meu aluno e amigo Alexandre Barros, para quem eu mando um grande abraço, ele me marcou num vídeo faz algumas semanas em que um ex-chefe da CIA, entrevistado por uma jornalista, agora não me lembro de que canal, em que canal ela trabalhava, e ela perguntava, ela estava especulando sobre a possível interferência russa na eleição presidencial, da qual o Donald Trump acabou se saindo vitorioso, contra lá o candidato, contra Hillary Clinton, candidata do Partido Democrata. E aí ela perguntou, perguntou para o ex-chefe da CIA, não, nós não fazemos isso, né? Nós não interferimos. Ela perguntou a sério. E o cara respondeu, gente, com um grau de cinismo, uma coisa impressionante. Assim, não disfarçou nada. Não tinha disfarçatez. Olha, mais ou menos nós não interferimos. Por exemplo, depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos interferiram em eleições na Grécia e na Itália para que os respectivos partidos comunistas não chegassem ao poder. Ela mencionou só duas. Gente, nós estamos cada vez mais lúcidos com relação ao fato de que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o Departamento de Estado, municiaram a operação política chamada Lava Jato, que de jurídica não tem nada, com dados. E nós sabemos o que a operação política chamada Lava Jato fez no Brasil. Golpe de Estado. Fomentou isso. Tirou o atual presidente Lula da disputa a que ele teria direito em 2018. Por isso o Apocalipse venceu a eleição em 2018. Então, gente, se a Rússia interveio, deixa eu só falar para vocês, tá, gente? O verbo intervir, vocês conjugam a raiz do verbo, vir, justamente como o verbo vir, e não como o verbo ver. Algumas pessoas dizem ele interviu. Não, gente, interveio. Eu não vou falar quem, mas ontem eu estava vendo uma pessoa muito inteligente até na CPI, e tudo bem, né? Mas falou interviu ao invés de interveio, só para me lembrei aqui. Se a Rússia interveio nas eleições dos Estados Unidos em 2016, não, os Estados Unidos, então, gente, só que assim, a Rússia, os Estados Unidos são os únicos, segundo os seus próprios parâmetros, que podem fazer o que ninguém mais pode. E nós sabemos que desde 2007, o Putin fala sobre o fim do mundo unipolar. Já fiz até uma aula analisando o discurso do Putin na conferência lá em Munique em 2007, com a presença da Angela Merkel. Olhem só. E aí, gente, o Max Blumenthal, no seu comentário brilhante ali em face do Conselho de Segurança da ONU, diz mais. Houve, né, com a intermediação da então chanceler da Alemanha, Angela Merkel, os assim chamados Acordos de Minsk, em 2014 lá, para haver um cessar-fogo que nunca de fato aconteceu, né? E hoje nós sabemos, pelo vazamento de documentos a partir do Departamento de Estado, da CIA, do Pentágono nos Estados Unidos, que os Estados Unidos jamais deixaram de municiar a Ucrânia com armas. Tá?
Então, o Max Blumenthal comenta que a própria Angela Merkel chegou a dizer que o Ocidente, nomeadamente os Estados Unidos, né, porque os países da OTAN fazem parte do Otanistão, os Estados Unidos exploravam os acordos de Minsk, capital da Bielorrússia, burlando-os para que a Ucrânia se armasse cada vez mais e para incitar a Ucrânia como um touro bravo contra a Rússia. Vejam vocês. E além disso, gente, né? Porque aqui entra o Alibaba mesmo, olhem só. Vamos ver o seguinte. Vamos pegar o seguinte. Quem que vocês acham que se beneficia com essa dinheirama, com essa fortuna que está indo lá para a Ucrânia? Primeiro que deve ter muito desvio de dinheiro. Começa por aí. E o Max Blumenthal se remete a esse ponto. Começa por aí. Segundo, que são os grandes executivos, são os grandes líderes, são os grandes administradores, acionistas dessas empresas militares que estão, vejam, oficiais dos Estados Unidos, políticos de proa, teriam dito que a guerra seria, que a guerra da Ucrânia seria lutada até o último ucraniano. Repito, né? Os Estados Unidos estão perdendo algum soldado nessa guerra? Não, eles estão lutando essa guerra aí de camarote, não é isso? Por procuração. E as baixas estão sendo cada vez mais significativas. Já há colocações aí de que se mostra cada vez mais frustrante a contraofensiva ucraniana, porque agora os russos guarneceram muito bem a região ali. Aí é que vem a questão. Pessoal, a mídia ocidental está em uníssono, reverberando as teses de Washington. Por quê? Porque o Max Blumenthal fala que esse gasto militar dos Estados Unidos para fornecer armamentos à Ucrânia é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Como é que vocês acham que o imperialismo dos Estados Unidos opera? Eu vou contar para vocês. Quando eu cheguei a Belgrado, quando eu estive em Belgrado pela primeira vez, eu peguei um táxi, chegando ali ao aeroporto, eu peguei um táxi para ir até o hostel onde eu estava hospedado. Belgrado, capital da Sérvia, é uma cidade muito bonita, e foi bombardeada pelas tropas da OTAN / Estados Unidos na sequência da crise no Kosovo, né? E aí um taxista muito politizado, um camarada inteligente, começou a me ensinar o que os servos tinham, pelo que eles tinham passado. Isso não significa, hein, gente, cohonestar as brutalidades que houve ali nas guerras de desmembramento da Iugoslávia, muitas das quais protagonizadas pelos próprios sérvios, pelo amor de Deus. Só que o camarada passou perto de onde ficava uma antiga fábrica de cigarros, sérvia, tradicional, e essa fábrica foi bombardeada. Curioso, né? Os caras vão dizer o quê? Que tinha algum tipo de zona militar escondida sob a fábrica ou dentro da fábrica? Curiosamente, uma fábrica de cigarros estadunidense foi construída naquele mesmo local. Vocês estão percebendo? Gente, olha, é um dinheiro que o cruzamento de capitais ganha assim numa fábula. Você tem o complexo industrial militar que vai lá e destrói tudo. E você tem esse mesmo setor coligado a empreiteiras que vão ganhar os contratos para a reconstrução. Vocês estão percebendo? A fábula que é isso? E os grupos que conseguem ganhar essas concorrências, né? Concorrências, entre aspas, são as cartas marcadas, gente. E o Max Blumenthal vai falando, inclusive, do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que teria relações com grupos de interesse econômico lá na Ucrânia. Isso sem falar nas suspeições que pairam sobre Joe Biden e o seu filho, com relação à Ucrânia. Então eu quero pedir a quem está assistindo a essa live que faça o seguinte: as pessoas que acompanham o meu trabalho sabem
quanta reserva eu tenho com relação ao regime direitista e profundamente direitista do senhor Vladimir Putin. Mas eu tenho tanta reserva com relação a esse regime do Putin quanto eu tenho reserva com relação ao imperialismo dos Estados Unidos. E aqui eu estou tentando mostrar a vocês, em diálogo com esse vídeo do Max Blumenthal, que mais uma vez eu assisti a partir da ótima página do Instagram da cônsul Carolina Bernardes, que é a cônsul russa em Belo Horizonte, porque, gente, os Estados Unidos não são uma democracia, tá? Infelizmente, o capitalismo ele está recolhendo todos os anéis que ele cedeu na luta de classes internacional enquanto havia socialismo real. Isso tem um nome, neoliberalismo. Só que tudo que eu estou mostrando nessa aula é o seguinte: o neoliberalismo existe para nós, mortais, que precisamos trabalhar para viver, que não somos donos de meios de produção, donas de meios de produção, que não temos dinheiro para emprestar. Né? Para nós, que ao fim do mês, ao fim do dinheiro tem muito mês ainda pela frente. Somos os mortais, né? Para nós tem corte de direitos trabalhistas, pilhagem de sindicatos, corte de benefícios previdenciários, de grandes conquistas. Agora, para esses grupos de pilhagem privada do Estado, não existe neoliberalismo, existe hiperestatismo. São os hipócritas se beneficiando do complexo industrial, financeiro e militar, pegando o dinheiro do contribuinte para os seus interesses privados. É por isso que a maioria Uma vez eu entrevistei aqui o André Jacobina, um abraço para ele, que estudou política dos Estados Unidos, e ele trouxe um dado interessante. Ele falou assim, olha, a maior parte da população dos Estados Unidos é contrária ao porte de arma, essa disseminação das armas no país. Por que as armas permanecem? A pergunta é retórica, já está respondida por tudo que eu falei hoje. Porque a democracia dos Estados Unidos é representativa dos interesses do grande capital e não das pessoas mortais. Então, se o complexo armamentista quer armas, vai haver armas, porque é o grande dinheiro que fala na política dos Estados Unidos. O que significa, gente, que o povo oprimido, que tem 2, 3 trabalhos, que tem 2, 3 hipotecas, que está endividado, que está docilizado, com medo de perder emprego e ir à bancarrota, que isso significa que há uma hiperexploração das camadas mais pobres, um nível de desigualdade brutal nos Estados Unidos em comparação com quaisquer outros países ricos. E esses são os interesses por detrás aí desse conflito na Ucrânia. O Max Blumenthal vai colocando tudo isso, gente. Né? É uma coisa assim impressionante. Eu assisti a esse vídeo e o que é importante nesse vídeo é que assim, nós que estudamos esses aspectos, que gostamos de história, política, geopolítica, geoeconomia, obviamente que a gente tem ciência, mas quando os nomes são dados aos bois, digamos assim, quando a gente percebe a torpeza do que está por detrás de um discurso farsesco de defesa da democracia, que é uma farsa completa, o capitalismo está em radical, estrutural, histórico litígio com relação à democracia. O Brasil tenta reconstruir estruturas democráticas depois de 4 anos de nazifascismo e de um quase golpe militar. Quem viu o senhor Mauro Cid de farda na comissão da tentativa de golpe, na comissão parlamentar de inquérito, quer dizer, deveria responder as perguntas, mas exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Quem viu na sessão da CPI de que ele participou para ser interpelado sobre os atos terroristas do 8 de janeiro e o viu fardado, gente, viu um símbolo muito importante de coonestação por parte das Forças Armadas, que obviamente estiveram envolvidas no 8 de janeiro, a despeito do que o ministro da Defesa, José Múcio, diz sobre isso. É uma questão, né? O Lula está tentando manejar aí
não tá querendo, digamos, o confronto com as camadas golpistas do militarismo, tentou colocar legalistas à frente das Forças Armadas, mas a situação é muito delicada. O capitalismo não emprega mais em massa, ele automatiza há décadas e vai substituindo trabalhos cada vez mais com inteligência artificial. O capitalismo de massas vai colapsar. Que nova forma de capitalismo, que vem mostrando resiliência forte ao longo da história, vai surgir, nós não sabemos. Bom, tem gente que fala, não, vai colapsar o capitalismo. O que virá aí, nós não sabemos. O que poderá advir desse aspecto? Agora, uma coisa é certa. Essa democracia liberal, ela mostra cada vez mais, e a extrema-direita surfa com isso, elencando seus inimigos proscritos, marginalizados, né, as pessoas, os condenados da terra, como diria Frantz Fanon, né? A extrema-direita, quando fala com uma população deseducada, ressentida, amargurada, que não tem mais a perspectiva de ganho que os pais tiveram, isso vai mostrando que a representatividade de estados que ainda são cascas democráticas vai se esfarelando. Percebem, não? Então aí a gente vê um fenômeno de uma direita, extrema-direita, fascista, concertada internacionalmente. Então, gente, olha, algumas pessoas acham que, não, é uma coisa impressionante, mas assim, eu respeito. Algumas pessoas acham que o capitalismo é bonzinho, e vai pagar salário para as pessoas que vão ficar desempregadas. É impressionante. Né? Gente, a gente tem que olhar a historicidade de cada país. Vocês acham que a direita e a extrema-direita brasileiras vão cuidar da população desterrada? Nós já estamos vendo qual é o plano da extrema-direita e da extrema-direita fundamentalista, miliciana e fundamentalista. Lá onde não há estrutura de Estado, levar até lá igrejas e ocupação miliciana. O Brasil periga, isso é uma questão de médio prazo, muito triste isso. O Brasil periga enfrentar uma revolução iraniana, uma revolução fundamentalista e se tornar uma teocracia, tá? A Marta por Deus aqui manda socialismo ou barbárie, muito obrigado. Se for o socialismo, bom, não vai ser, porque não tem aquela possibilidade, mas o socialismo real, eu me sinto órfão em relação a isso, não vejo essa com uma boa perspectiva, mas de qualquer maneira agradeço aqui a Marta por Deus, um abraço para Marta, tá? Eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, então, a gente vê uma situação muito trágica, quando o camarada vai fardado, isso dá a letra simbólica de que as Forças Armadas cohonestam o que o senhor Mauro Cid fez, né? E o pastor Henrique Vieira, do Rio de Janeiro, que é altamente inteligente, eloquente, notou que ele disse cumprir ordens. O Mauro Cid não respondeu a nada, mas no começo falou que tinha um papel de... Bom, ele era ajudante de ordens, então cumpria ordens. Ou seja, está mostrando de quem é a responsabilidade. Quem era o seu mandante? O inelegível, né? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Em 54 houve uma tentativa de golpe, o Getúlio se matou, esse golpe foi protelado, mas em 64 veio. Quem acha que o livro, a gente superou a questão golpista no Brasil? Não sei. Talvez esteja vivendo em Nárnia, né? A galáxia do Shun de Andrômeda, sei lá, ou Ceia de Pégasus, lembra dos Cavaleiros do Zodíaco? Então, gente, é uma situação muito triste, muito, muito delicada. O tecido social se esgarça e essa atuação dos Estados Unidos ela vai mostrando que os grandes grupos oligopolistas, tem uma enorme empresa acionista oligopolista nos Estados Unidos, cujo nome eu não vou mencionar, mas vocês encontram facilmente nas redes, são os acionistas dessa empresa que, fazendo lobby ao redor do mundo, pagando campanhas de parlamentares, patrocinando essas campanhas, querem legislação para si.
Hoje foi colocado aí que se o inelegível tivesse vencido a eleição do ano passado, o que teria acontecido? Né? Teria acontecido a privatização da Petrobras. E eu quero dizer uma coisa para as pessoas que ainda estão na lógica binária de Guerra Fria, tá, gente? Não sei, as pessoas ficam muito na lógica binária, capitalismo, socialismo. Leiam O Colapso da Modernização, do Robert Kurtz, que é um livro muito interessante, para mostrar as muitas afinidades eletivas entre capitalismo e socialismo. E ele tem uma tese interessante mostrando que o socialismo, eu não tenho como explicar isso aqui, pode ser que eu faça uma aula especificamente voltada para isso, mas que o socialismo poderia ser interpretado como uma forma de modernização keynesiana, ou seja, com centramento, com estado, com planejamento central da economia, para modernização retardatária de países do terceiro mundo. Vejam o mapa aí de onde aconteceram esses processos, e que o seu colapso seria, segundo Robert Kurtz, não o colapso propriamente do socialismo real, mas de uma forma keynesiana de gerir o capitalismo, que implicaria, inclusive, o ajoelhamento da esquerda, porque vocês veem hoje que a esquerda aqui, ela é keynesiana. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que se propõe uma social-democracia bastante light no Brasil, com muito adoçante. Percebe? Então vamos sair um pouquinho aí da lógica binária de Guerra Fria, gente. Vamos pensar de forma mais complexa e entender que as opções não são alvissareiras aí para o futuro da humanidade, não. O colapso do capitalismo pode vir, mas um colapso desse capitalismo de massas, porque vai ter mercado consumidor. Não tem nem formação de mais-valia com trabalho humano, tal como, aliás, para o Robert Kurtz, a tese da luta de classes, ela é anacrônica, ela não é tão válida para a contemporaneidade, mas o que ele vê é o colapso, é a contradição da formação da mais-valia, que para o Marx pressupunha exploração de trabalho humano, mais uma ficcionalização do capital, ou seja, um capitalismo que já não produz valor real e que se ficcionaliza em bancos e especulações. A gente viu em 2008 a cascata de quebras que quebrou uma grande montadora nos Estados Unidos a partir da bolha especulativa no mercado finlandês. Mas o que eu quero dizer aqui a vocês é o seguinte: as pessoas que ficam numa... Eu comecei a trabalhar na internet, assim, profissionalmente, né? Porque antes de fundar o meu canal do YouTube, há 3 anos praticamente, daqui a 2 semanas, nós vamos celebrar juntos e juntas os 3 anos aqui do canal, né? O Antônio Almeida manda aqui um super chat. Creio que os Estados Unidos estão lutando pela sua sobrevivência diante dos russos e principalmente dos chineses. Antônio, muito obrigado pelo apoio. Eu respeito a sua opinião, mas que me consta, não são os Estados Unidos que estão cercados por tropas pela marinha chinesa, certo? A marinha de que país em conluio com o Japão, com Coreia do Sul, com Austrália, com Filipinas? Qual marinha está cercando o Mar do Sul da China? E a OTAN, ela se expandiu desde o fim da União Soviética ou ela ficou onde ela estava ali na Alemanha Oriental? Então, quem diz que a OTAN não é expansionista, está negando os fatos históricos, sendo que o James Baker, secretário de Estado dos Estados Unidos, à época do colapso da União Soviética, à época do Gorbachev, disse que a OTAN não se espalharia. O fato de a OTAN, de os Estados Unidos assinarem, os Estados Unidos cumprem algum tratado que assinam? Então, assim, os Estados Unidos é que estão indo para cima da China. Foi a presidente do Congresso, foi a presidente do partido do Congresso, foi algum alto mandatário chinês que baixou, por exemplo, em Cuba, para fazer afronta aos Estados Unidos, ou foi a presidente do Congresso dos Estados Unidos que baixou em Taiwan, que é território chinês? A ONU reconhece como uma única China. Então, assim, por mais que eu tenha reservas com relação a regimes autoritários, francamente autoritários, chinês, o russo, né? Os Estados Unidos também não são democracia, a gente tem que, com todo respeito, a gente tem que se balizar pelos fatos históricos aí, né? Então, assim, quem está atacando quem é clamorosa a dimensão de que são os Estados Unidos indo para cima. E por que eles vão para cima?
Porque a extrema-direita dos Estados Unidos pensa da seguinte maneira: se a gente esperar, a cada 4 anos a China tem uma marinha inglesa nova. Eles vão ficar mais fortes do que a gente e a gente vai perder uma guerra. Vamos para cima deles enquanto a gente é mais forte. É isso. Aqui, ó. O Écio fala, quer preservar a hegemonia dos Estados Unidos. Perfeito. É isso aí. Né? E o Ademir fala que a democracia seria só para os estadunidenses. Não, não tem democracia nos Estados Unidos. Você tem rodízio da direita no poder. E a população não tem saúde pública, não tem educação pública. Uma coisa impressionante, né, gente? Estão percebendo? Então, pessoal, esses são, em diálogo com o jornalista estadunidense Max Blumenthal, essas são algumas análises. Repito, o link para o vídeo na página do Instagram da cônsul da Rússia em Belo Horizonte, a Carolina Bernardes, a quem eu mando um grande abraço, tem o vídeo com legendas em português. Aqui embaixo tem o link para vocês assistirem ao discurso do jornalista estadunidense Max Blumenthal. Tem o link do YouTube para vocês chegarem até lá. Tá? E vocês podem assistir a esse vídeo. O link aqui embaixo está em inglês, mas na página do Instagram da Carolina, com legendas em português. É estarrecedor. Na verdade, assim, é didático. Porque aí as pessoas começam a deixar a abdução da mídia ocidental de lado, gente. Eu já falei aqui, aí é isso, né? Aí as pessoas que são otanistas, que estão na torcida, na arquibancada da OTAN, não gostam de ouvir isso. E aí, se eu começar aqui a descer o malho no regime proto-fascista putinista, com alto grau de autoritarismo, perseguição a opositores, como os Estados Unidos perseguiram o Assange, por exemplo, mas morte de opositores, perseguição aí a destruição de direitos humanos, coligação com a Igreja Ortodoxa e o Estado, alto capitalismo. É gozado que os estadunidenses chamam o capitalismo russo de capitalismo gangsterista. O que é o capitalismo dos Estados Unidos, se não exatamente isso? Capitalismo gangsterista, o da Rússia também. E altíssimo grau de corrupção. Olha aí, os Estados Unidos chafurdados até a lama, segundo o jornalista Max Blumenthal. Então, assim, gente, quando vocês me virem desencantado com as opções que nós temos hoje, dos líderes mundiais disputando intracapitalistamente mercados e poderio geopolítico e geoeconômico, é esse o ponto. E a situação se agrava. A Ucrânia, por exemplo, a Ucrânia, o que o Biden disse depois da reunião da OTAN, que acabou de acontecer, aconteceu essa semana? Assim que acabar a guerra, a Ucrânia entra na OTAN. O que vai sobrar da Ucrânia ao fim da guerra? Porque agora a questão é, se essa contraofensiva de fato for neutralizada, e eu estava assistindo a um vídeo do canal Hoje no Mundo Militar, do Marcelo, em que ele colocava, olha, o Lavrov, Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, deu uma declaração no sentido de que a chegada de caças F-16 dos Estados Unidos para a Ucrânia, sendo que a Força Aérea Ucraniana combalida desde sempre, mas muito combalida pela Rússia desde o começo do conflito, que se houver caças F-16 municiados para a Ucrânia, a Rússia tomará isso como uma ameaça nuclear. Vocês estão ouvindo isso? A gravidade. Esses caças não vão chegar amanhã. Pode levar um tempo ainda. Mas a escalada retórica, se Deus quiser, não vai pronunciar isso que o Lavrov falou. Vocês estão percebendo? Os democratas estão dobrando a aposta, porque o sequestro do erário, se não mostrar resultado no campo de batalha, é a derrota dos democratas, o retorno do Trump ou de outro candidato republicano ali para o poder. Perceberam? Então tá aí, gente. Pessoal, era isso que eu queria. Olha, a Marta traz a questão. Gente, eu respeito muito a opinião de vocês. Vocês sabem que alguns cristãos dizem que os desvios do cristianismo
mostram que o que se desviou do cristianismo não era cristianismo. E existem pessoas que pensam que porque o socialismo se desviou do socialismo, não era socialismo. Tem um purismo que parece e é idealista, negando a história. O que foi feito segundo as condições históricas. E, por exemplo, quando se fala que o capitalismo dilacera a natureza, isso é verdade, o que foi feito pela União Soviética no Mar de Aral, na Ásia Central? Acabou o mar. Acabou o mar. São conflitos ecológicos seríssimos, seríssimos. Se a gente pensar para além da dicotomia da Guerra Fria, a gente vai perceber aí que essa sanha prometeica de submissão da natureza ao domínio tecnológico se reverteu de forma frankensteiniana contra os próprios comandantes desse processo. Que talvez saiam em naves tripuladas da Terra, don't look up, não olhe para cima, enquanto o planeta pegue fogo, né? Então, gente, está aí para vocês, está aí essa aula. Ó, nós temos aqui quase 300 pessoas ao vivo nessa aula. Eu quero pedir para todo mundo se inscrever no canal, tem a tecla aqui embaixo, inscreva-se e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações. Se inscrevam no canal. Tem aqui embaixo a tecla Seja Membro, para vocês se tornarem membros humanistas do canal, tá bom? E aqui embaixo também tem a tecla Valeu, para vocês mandarem uma contribuição financeira. Eu quero agradecer muito, ó, tá passando aqui no bannerzinho azul a chave do Pix, professor Flávio Ricardo Vassolera, é a chave do Pix aqui do meu canal, nomade.editor@gmail.com, é a chave do Pix aqui para o meu canal. E eu agradeço muito a audiência de vocês. Disseminem esse vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, tudo mais que vocês quiserem. Um grande abraço a todas e a todos vocês. Nós nos veremos na próxima aula aqui do meu canal do YouTube. Um dia, se Deus quiser, a gente ainda vai fazer a live para falar que esse horror de guerra acabou. Mas olha, a coisa vai se protelando. Forte abraço a vocês, até a próxima. Boa noite. Tchau.